Eu vos afirmo que para um espírito evoluir, ele tem que ser perfeito em todas as áreas. Isso significa que ele tem que ser moralmente perfeito e intelectualmente perfeito. Então, se um espírito tiver carência de uma ou a outra asa, uma das asas vai prender ele na sua evolução. Ele vai ter que voltar e evoluir também nessa área. Então, pelo meu ponto de vista, o conhecimento moral é tão importante quanto o conhecimento intelectual. Agora, se a gente for pegar a palavra fria, sim, da letra, a gente sabe que os humildes entrarão no reino dos céus. Não é que não possamos juntar tesouro na terra, sim, podemos juntar, porque tanto é que a gente já faz isso. A gente junta o tesouro material e também o tesouro do conhecimento. Porém, mais importante do que juntar casa, construir fábricas, ser multimilionário, o mais importante é valorizar a pessoa que está perto da gente. Valorizar a nossa família, valorizar aquela pessoa que precisa da nossa ajuda. Porque muitas vezes a pessoa está ocupada, fazendo uma grande descoberta, fazendo uma riqueza imensa, e a outra pessoa está ali morrendo de fome do lado, passando mal, não recebe uma visita, não recebe uma palavra de consolo. É mãe brigada com filha, é filha brigada com mãe, é irmão brigado com irmão, é inimizades que vão para o plano espiritual. Porque na nossa concepção da Terra, muitas vezes a gente acha mais importante o bem material do que o bem espiritual. Mais importante do que o mundo é o mundo espiritual, é o nosso equilíbrio, a nossa paz interior. E somente chegará no reino de Deus, considerando o reino de Deus não tudo que Deus fez, mas sim esse estado de espírito de harmonia, de paz, de equilíbrio. Para a gente chegar nesse reino de Deus é necessário ter equilíbrio com as pessoas que estão à nossa volta, fazendo esse tesouro que a traça e a ferrugem não consome, que é o tesouro da amizade, do perdão, do conhecimento, seja ele moral ou seja ele intelectual. Então esse é o tesouro que a traça não consome e que o ladrão não rouba. Então, se o nosso julgamento, se o nosso olhar for bom, se a gente conseguir olhar o que está à nossa volta com bons olhos, nós seremos iluminados. Porém, se nossos olhos forem maus, se a gente olhar com crítica, vamos pensar assim, nosso cérebro é uma caixinha, uma caixa grande, que tem várias caixinhas. Cada departamento dessa é uma parte do cérebro. O que acontece? Computador. O que acontece? Quando a gente repete um assunto, é como se a gente criasse um caminho, uma trilha para aquele assunto. Então, se eu sempre estou falando de jogo, aquele caminho do jogo está liberado para mim, porque eu estou sempre utilizando. Aquelas informações que eu não uso, é uma caixinha que está sendo colocada cada vez mais para o cantinho, para o inconsciente. Então, quanto mais eu desprezo aquelas caixinhas que eu não uso, mais ela cai no esquecimento. E quanto mais eu uso do meu conhecimento, eu vou criando uma trilha, um caminho que fica mais fácil. O único jeito de eu conservar o que eu aprendi é aplicando. Essa é uma realidade que a gente não estuda o que a gente quer. Começa por aí, um grande erro. Se a gente estudasse o que a gente ama, a gente se desenvolveria, multiplicaria conhecimento, se tornaria um grande pesquisador. O grande problema é que existem duas realidades. Uma realidade é a mental e a outra do mundo. A realidade mental é o mundo que a gente constrói internamente, é os nossos desejos, é o foco que a gente damos na vida. E a outra é a necessidade financeira, é a necessidade do mundo. Então, 90% das pessoas, vocês estão estudando simplesmente para entrar no mercado de trabalho. Vocês estão sendo robotizados, vocês estão recebendo um pacote de informação que lá na frente vocês vão usar numa fábrica, num escritório, num banco. Então vocês estão sendo treinados para ser apenas um cidadão, um trabalhador. O nosso treinamento é para entrar nessa vida humana, né? Digo humana no sentido de que o que todo mundo faz na sociedade. Então nós somos forçados a ter o primeiro grau, o segundo grau, que é o ensino médio, universidade, para ser um servidor, um trabalhador. É para isso que nós estamos sendo treinados. E depois, o que acontece? A vida nos arrasta para onde ela quer, não para o local que a gente quer. Então, muitas vezes, a nossa educação é errada. É sobre isso que a gente está falando. Então, nós não temos limite no que nós podemos fazer. Nós podemos fazer de tudo. Só que, lembrando, temos que atender ao interesse do mundo. Então, para que a gente possa evoluir, nós temos que dedicar ou a evolução, ou então ao meio material. Então, não dá para servir a dois deuses. Mas não tem jeito, a vida é um desafio. Se a gente está encarnado, nós temos de enfrentar essa situação. Nós vamos ter que conciliar o lado material com o lado espiritual, com a paixão que nós temos para fazer as coisas, com as coisas que o mundo nos cobra para que a gente faça. Tá? Então o mundo
faz com que a pessoa seja um bicheiro. Teoricamente hoje é a profissão mais desvalorizada que tem, um catador de lixo. Mas nada impede que aquele bicheiro seja um poeta, um escritor, um músico. Mas nós temos que conciliar as duas coisas, para que a gente possa atender as coisas do mundo, sem esquecer de Deus, sem esquecer das nossas paixões, da nossa vontade. Então nós podemos ter sim uma vontade ativa, fazendo as coisas que a gente ama, amando a Deus, apesar de ter que atender as coisas da sociedade. Eu vou dar um outro exemplo da sala de aula. Se a gente pega uma sala de aula, quem é que o professor presta atenção? Quem está precisando, não. Quem está cochichando, quem está cochilando, quem está fazendo bagunça. É esse que o professor presta atenção. E está certo em fazer isso? Tá, porque se não fizer, a sala não dá aula, tem que prestar aula. Mas na verdade, quem precisa mais é quem mais precisa aprender, quem mais quer aprender. Às vezes a pessoa está evoluindo, está se desenvolvendo. Até pergunta alguma coisa para o professor, mas o professor não dá nem para responder, porque está preocupado com o outro lá que está subindo em cima da cadeira e agarrando o pescoço do outro. Quem precisa mais atenção, geralmente são os mais sofredores, mais desequilibrados. Mas quando a gente chegar a um nível de equilíbrio tão grande que possamos ver todas as pessoas como individualidades, nós vamos atender aquele que está precisando de uma atenção mais enérgica, mas não vamos esquecer daquele bonzinho que ninguém presta atenção porque é um que ganha boa nota, que ganha... Só que ele também precisa de atenção. Ele teria, teoricamente, atender a todos. É impossível? É, no mundo que nós vivemos. O que é a ansiedade? Preocupação com o amanhã, com o que vai fazer, com o que vai vestir, o que vai comer. Ou para onde você vai. Para onde vai. Por que a gente não pode ser ansioso? Porque não vive hoje. A grande maioria da população não vive hoje. Está presa no passado, que gera depressão, ficar lembrando do passado, o que fez ou deixou de fazer. O que deixou de falar gera depressão. Ou então fica pensando no futuro, o que vai fazer, o que vai comer, o que vai trabalhar, como vai conseguir dinheiro. Que aí gera o quê? A ansiedade.